Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para o canal A Voz que Clama, História e Profecia, com a sequência dos temas falando sobre os livros poéticos, falando ainda sobre o livro dos Salmos, o segundo dessa sequência de livros da Bíblia, onde o próprio Cristo ele menciona aos discípulos: não convinha que de mim se cumprisse, ou que a meu respeito se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, neste momento, estamos pesquisando sobre essa categoria de livros, os livros poéticos. Já falamos sobre o livro de Jó e agora trabalhando partes, não todos os salmos, os 150 salmos, mas parte deles, trazendo algumas ilustrações, algumas aplicações sobre estes salmos. E hoje falando sobre o Salmo 24, o Rei da Glória, exaltando o Rei da Glória. Ele é um pouco parecido com o Salmo 15. O Salmo 15 ele fala de algumas qualidades daqueles que serão tidos como dignos de, quem sabe, pousar ou de passar um tempo, uma temporada na casa do Senhor, ou de morar permanentemente. Ele faz algumas perguntas: quem, Senhor, vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no santo lugar que habitas? Ele passa a descrever então 10 qualidades dessas pessoas que poderão habitar na casa do Senhor. E o Salmo 24, ele fala no verso 4 alguma coisa sobre isso, não todas as 10 qualidades, mas ele exalta o Senhor da glória. E isso é muito importante, não simplesmente falar das características, das qualidades daqueles que vão estar, mas falando daquele que vai nos recepcionar, falando de Cristo e também da sua casa e do seu santuário. O Salmo 24 ele começa dizendo o seguinte: que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, a quem pertence a terra? É ao Senhor. E aqueles que nela habitam, ou seja, eu, você, todos nós, pertencemos a Ele. E o apóstolo Paulo consegue escrever que quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Então a terra, a sua plenitude, o mundo, não simplesmente aqui, quem sabe, limitado ao planeta Terra, mas os mundos, as galáxias, todas as coisas criadas, pertence ao Senhor, é dele. Nós que aqui vivemos, somos colocados, quem sabe, como mordomos por um tempo, por um período de tempo, quem sabe 50, 60, 70, ou quem sabe como os antediluvianos, 900, 109 anos, por um período para ver se nós vamos, de fato, valorizar aquilo que o Senhor tem nos concedido, a vida, e poder então receber a vida eterna, a imortalidade que ao Senhor pertence. Ele diz que ao Senhor, ao Eterno, pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo que nele habita. E ele diz ainda, no versículo 2, ele fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, nos reportando lá ao início da criação, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele pairava, ele movia sobre as águas. E Deus diz: haja luz e houve luz. O Senhor, então, passa a trazer vida, dar vida. Alguns estudiosos acham dizer de que no princípio foi criado, mas ela estava sem forma. E o Senhor, na semana da criação, ele resolve dar vida. Não que não já existisse, mas ele dá vida, ele separa. Ele diz: os mares, apareça a porção seca, ou seja, a terra, e ele passa a trazer vida aos animais, às aves, à vegetação e todas as coisas que nós aqui temos. Então o Senhor é digno de adoração, de honra, porque ele diz: eu sou o Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que a estabeleceu. Não somente criou, mas ele a redime, ele a mantém. Isso traz ao Senhor toda a autonomia, toda a autoridade. No versículo 3 ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então isso é muito parecido com o que nós mencionamos no Salmo 15, que fala sobre as 10 características. Quem? E ele passa então a responder. Aqui ele não enumera todas as 10, mas ele diz o que é mais essencial. Primeiramente, no verso 4, o que é limpo de mãos. Como estão as tuas mãos? Ela é limpa.
dito o relato ali de Pilatos, né, que eu lavo as minhas mãos, eu sou limpo do sangue desse inocente. Será que de fato ele ficou limpo só pelo fato de lavar as mãos? Diz que os sacerdotes, os líderes de Israel, eles tinham o costume de lavar as mãos várias vezes. Será que simplesmente o fato de lavar as mãos eu vou estar inocente? Então ele diz aqui, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração e não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Aquele que é verdadeiro, que procura viver a vida em integridade, a vida completa diante do Senhor, em palavras, pensamentos, em ações. O apóstolo Paulo deixa de escrever tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o meu e o teu pensamento. O que você tem pensado? O que você tem contemplado? Quais as coisas tem visto? Quais as músicas tem ouvido? Quais lugares tem frequentado? Tudo isso vai influenciar naquilo que você é, naquilo que você pensa, naquilo que você escolhe para a sua vida, para o seu viver diário. Então ele menciona algumas dessas características. O versículo 5 ele fala ainda que este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, tal é a geração. Será que essa nossa geração pode se encaixar nessas qualidades dos que buscam a face de Deus, do Deus de Jacó? Não simplesmente que buscam uma placa denominacional. Eu tenho falado muito isso. A nossa dificuldade maior não é de placas. Aliás, muitas vezes tem até envergonhado tantas placas, tantos nomes do falar cristão, do ser cristão, de ser crente. Até o diabo é crente, mas não obedece, não honra, não traz dignidade ao nome de Cristo. Muitas vezes os próprios profetas do povo de Israel foram perseguidos por aqueles que se intitulavam religiosos, cristãos. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos foram entregues para a liderança, para o poder político, porque eles não era agradável as mensagens que os mensageiros de Deus traziam. O mensageiro de Deus não traz mensagens agradáveis, não é simplesmente para agradar ao homem, mas para agradar ao Eterno. Patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, mensagens que exaltam o nome de Deus, não simplesmente uma placa denominacional, seja ela no contexto do povo de Israel no passado, seja no contexto de qualquer uma religião hoje, mas de exaltar a Deus. E aqui, a partir do versículo 7, ele fala uma mensagem muito importante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então ele começa falando sobre isso. Quem sabe nesse contexto imediato, inicial, quando o salmista compõe este salmo, pode ser aplicado, quem sabe, no momento em que Davi, agora em alegria, trazendo a arca para a casa do Senhor. Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Não, quem sabe literalmente, mas aquele simbolismo de qual a arca era um símbolo do Eterno, dos seus mandamentos, daquilo que tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Para que entre o Rei da Glória. Quem sabe alguns falando, cantando e outros respondendo. E aqui, na sequência, no versículo 8, há uma pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Mas em um sentido agora mais pleno, mais completo, aplicando a Cristo. Aquele que veio a este mundo, que entregou-se, deu a sua vida por mim e por você. E quando, depois de cumprir o seu ministério, de ser ressuscitado e voltar para o Pai, e ao chegar ali, o grande cortejo de anjos, cantando e falando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória e um outro grupo, quem sabe, de anjos, nos portais do céu ali,
perguntando: quem é este Rei da Glória? E eles respondendo: o Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso, este é o Rei da Glória. E mais uma vez eles continuam, verso 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele fecha no versículo 10: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Cristo, o Messias, o ungido, o desejado das nações, o Yeshua Mashiach, não importa. O Emmanuel, Deus conosco, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, aquele que deu a vida para resgatar a você, o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, e que se levantará, que vai vir para nos libertar deste mundo. Em Daniel está escrito que Daniel 12, que neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo, para resgatar, e assim vai ser estabelecido um reino, onde o Senhor da glória vai dominar para todo sempre. E os salvos, quem sabe aqueles que foram ridicularizados, humilhados, durante as gerações, em todas as épocas, poder ser agora exaltado juntamente com o Senhor e viver por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe e que Cristo ele venha a ser o seu Rei da glória. Vamos orar mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado, tua proteção, por mais esta oportunidade. E que, de fato, Cristo seja o nosso Rei da Glória. Queremos tributar a honra devida ao seu nome. E assim, iremos estar sempre na presença do Senhor. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.